Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vejo vocês aí de vez em quando pelos corredores e pelas escadas, né? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o que é uma brigada voluntária. Na verdade, opa! E aí, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim. Né? Eu sou formada desde 2016 como brigadista, sou técnica em análises clínicas, que é o mesmo de análise de técnico de laboratório. Sou formada em recursos humanos também, gestão e segurança pública, sou membro da Força Tarefa, que é uma federação, é uma organização em São Paulo, que eles fazem vários cursos como esses, e aí, às vezes, vou para São Paulo, faço alguns cursos, algumas atualizações, né? Tenho experiência em grandes eventos, que são, sei lá, na praia, Fan Festival, Moto Capital, já fiz também. Fui coordenadora em 2019 da equipe de brigada lá no Na Praia. CICB, que é o Centro Internacional de Convenções do Brasil. Lá tem vários eventos, às vezes 5, 6 eventos ao mesmo tempo, e eu estava na coordenação de brigada lá nesse lugar também. Tem um curso de resgate em ambiente de mata, resgate em altura, suporte básico de vida, APH tático, né? E eu atualmente estou cursando biomedicina. Tem um currículozinho bacana nesses alguns anos aí de brigadista. E aí agora vou começar aqui falando um pouquinho para vocês qual é o objetivo da equipe de brigada, né? Qual o comportamento que a equipe de brigada voluntária deve ter no espaço, a teoria do fogo, classes de incêndio. Então, vou tentar adiantar bastante para vocês, porque eu tenho um material grande para apresentar, tá bom? Deixa eu passar. Bom, a Brigada de Incêndio, né, é um grupo organizado de pessoas treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e combate ao princípio de incêndio, abandono de área, primeiros socorros dentro de uma área pré-estabelecida. Basicamente, isso daqui que a gente está fazendo. Eu estou fazendo um breve treinamento com vocês para que vocês aprendam. Fazer socorro? Não. Poder auxiliar ao que você... me auxiliar em alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa no prédio, vocês podem auxiliar as próprias pessoas dos setores de vocês a saírem, a, sei lá, se comportarem de uma forma correta para poderem sair do prédio, ao invés de se desesperar, ir para lugar errado, ir para lugar que não, enfim, que vocês não vão conseguir realmente ter saída, ou seja, vocês vão ser uma extensão da minha capacidade. Não consigo ir em todos os andares e saber se todo mundo já saiu. Porém, as pessoas que estão sendo treinadas aqui, elas conseguem observar em cada andar. Poxa, eu tenho uma pessoa que ela tem um pouco mais de dificuldade de caminhar, vou ajudar essa pessoa. Ou então, chegar lá embaixo e falar assim, Cris, ficaram 3 pessoas para lá. Tem uma pessoa do meu setor que não está aqui. E aí, o que a gente faz? Né? E aí eu consigo ter essa dimensão para eu saber o que eu preciso fazer, se eu preciso entrar de novo, ou se eu preciso acionar o corpo de bombeiro para informar que tem alguém ficando aqui para trás. Pode passar. O tetraedro do fogo. Aqui a gente tem o calor, oxigênio e combustível. A gente precisa dessas 3 coisas para ter uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia é que vai dar início ao princípio do fogo, tanto do fogo, quanto princípio de incêndio, quanto um grande incêndio. Aqui a gente tem os elementos essenciais para o fogo, né? O combustível, o que ele vai ser? Ele vai ser todo o material que queima, tudo que queima, tudo. Roupa, madeira, óleo, qualquer tipo de combustível que possa ser inflamado, isso vai ser o combustível. O comburente vai ser basicamente o oxigênio, né? É o mais comum para poder fazer essa reação em cadeia. E aí vem o calor, né? O corpo precisa ser aquecido para emitir destilados, que na realidade irão queimar. O calor é responsável pelo início do processo de combustão, já que os 2 outros reagentes, em condições naturais, encontram-se permanentes associados, né? A gente pode adquirir o calor com atrito, com a radioatividade, com reação química, com energia elétrica.
tudo isso pode ser um foco para iniciar um calor ou fogo, né? A propagação. Aqui a gente vai ter a condução, irradiação e convecção. O que é a condução? A condução é quando você pega num pedaço de... Enfim, pega numa madeira ou pega num ferro e do outro lado ele está aquecido. Isso é condução. Quando a gente queima ali, né, queima a pontinha da colher, na outra ponta da colher, logicamente, ela vai estar aquecida também, né? Uma transmissão. A irradiação, ela pode ser, às vezes, quando a gente pega aqui esses materiais, né? Aquecem. Se em algum momento eles estiverem superaquecidos, eles podem dar início a um incêndio. E a convecção? A convecção ela vai ser por massa de ar. Como assim a massa de ar? Tá tendo um incêndio lá no primeiro andar. Deus o livre. Mas a fumaça que vai acontecer aqui, ela vai subir, porque ela é mais leve do que o oxigênio. Então ela vai subir. Conforme ela for subindo, ela também vai fazer tudo isso daqui aquecer e, consequentemente, pegar fogo. Pode passar. A reação em cadeia é justamente aquela parte que eu falei para vocês, que a gente tem combustível, comburente e o calor, né? Vai fazer a reação em cadeia. Aí, os combustíveis, após iniciarem a combustão, geram mais calor. Esse calor provocará o desprendimento de mais gases e vapores combustíveis, desenvolvendo uma transformação em cadeia ou reação em cadeia, que, em resumo, é o produto da transformação gerando outra transformação. É o produto de um calor gerando um foco de incêndio ou até um grande incêndio. O princípio de incêndio é aquele que eu acabei de comentar. O que é o princípio de incêndio? É quando a gente ainda tem um controle, né? Um incêndio dentro de uma lixeira é controlável, então é um princípio. Um curto-circuito é um princípio. Qualquer foco de incêndio que a gente consegue ir ali, pegar um extintor e apagar, isso é um princípio de incêndio. Já um incêndio, né? A diferença é que esse a gente não consegue mais controlar com as nossas coisas que a gente tem por perto. Um copo de água, um extintor, ou às vezes areia, a gente consegue fazer essa extinção do fogo também. E aí aqui a gente já precisa, né, de todas as outras forças. A gente já vai precisar ligar para a SEB para ela cortar a energia do bairro. A gente já vai precisar ligar para o bombeiro para ele vir com carros do bombeiro para poder vir fazer essa debellação. A gente já vai precisar, enfim, ligar para a polícia para ela poder fazer isolamento da área, retirar todo mundo, SAMU, o corpo de todo mundo. Né? A gente já vai fazer uma mobilização realmente da cidade. Às vezes, talvez da cidade, se for uma cidade pequena, pode ser de um bairro ou de uma cidade inteira. As classes de incêndio, nós temos 5 classes aqui. Temos mas as principais vão ser a, né, que são aparelhos de papel, líquidos inflamáveis, equipamentos elétricos energizados, materiais combustíveis e o óleo de gordura, né? Gordura. Classe A vão ser materiais sólidos que queimam em superfície e profundidade. Ele vai queimar tanto aqui em cima quanto vai queimar lá embaixo. Então, para a gente fazer para a gente fazer a debellação desse incêndio, desse foco, a gente vai precisar tanto fazer o abafamento, que a gente vai acabar com esse foco de incêndio, e aí a gente vai ter que fazer um rescaldo. Como é que é esse rescaldo? Com água. Água, literalmente. Vamos rescaldar isso daí, porque ele pode estar queimando aqui em cima, acabou o incêndio aqui em cima, porém, lá embaixo ainda está pegando fogo. Se lá embaixo estiver pegando fogo, é a mesma coisa do carvão. Às vezes a gente vê ali, o carvão tá por cima, a gente já conseguiu apagar a churrasqueira, mas aí depois a gente olha e ainda tem brasa acesa. É justamente isso que a gente precisa voltar fazendo um rescaldo para que não ressurja o foco de incêndio. Classe B, líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis, eles vão ser o material que queima apenas em superfície, né? Não vão deixar resíduos, não vão deixar,
enfim, nada para trás, apenas o fogo que vai estar ali. E aí a gente tenta, álcool, gás ou líquidos, né? Óleo, gasolina, entre outras coisas que podem queimar tanto em madeiras, né, ou outras coisas, quanto em água. Aí o pessoal fala, ué, mas água pega fogo? Sim, água pega fogo. E pega fogo e é pesado, assim. Às vezes é difícil de apagar, porque alastra da mesma forma como se fosse no chão. A classe C vai ser os materiais energizados, né? Os materiais elétricos energizados. Por que a gente frisa essa parte do elétrico energizado? Porque o material elétrico é um material elétrico energizado assim, quando está na tomada e tem a passagem de energia. A partir do momento que eu tiro da energia, ele já não é mais energizado, ele é só um material elétrico. Porém, na hora da gente fazer a debelação do incêndio, a gente tem que priorizar manter, né? Manter, enfim, o funcionamento do material. Oh, caiu meu coque. Pode passar. A classe D, que são óleos e gorduras, né? Ele é caracterizado em queima de alta temperatura, que é óleos e gorduras. Como que a gente pode fazer uma debelação assim nesse contexto aqui de cozinha? Quem cozinha aqui? Todo mundo cozinha, né? Ou quase todo mundo? Cozinha? Quase todo mundo, desculpa, gente. Só o quê? Exatamente, só tampar a panela, que é até um método dos mais seguros. Se for com a tampa da panela, melhor ainda. Se não tiver como ser com a tampa da panela, molha um pano, joga em cima, mas nunca pegar a panela e sair correndo para colocar ela lá para fora. Você vai fazer com que o fogo venha para cima de você e faça queimaduras em você. Não sabe? Nem joga água, por favor, né? Se você joga água numa panela de óleo desse jeito aqui, infelizmente, pode ser que você tenha um incêndio, assim, um pouco mais complicado de ser apagado. Métodos de extinção. A gente tem aqui o resfriamento, a retirada e o abafamento. Resfriamento, a gente vai colocar, vai fazer apenas a remoção do calor, né? Muitas vezes com água. Pode ser com outras coisas? Pode ser com outras coisas, mas basicamente com água. Retirada do combustível. Vai ser sempre a simples remoção do combustível. Poxa, tô vendo que tem uma pilha, uma cadeira queimando aqui. Eu vou deixar outra cadeira próxima para outra cadeira queimar também? Não, tira a cadeira. Isso você já está fazendo uma espécie de retirada do combustível. Porque ao invés de você ter duas cadeiras queimando, você vai ter só uma. Então é mais fácil de você controlar aquilo ali. E o abafamento, que foi exatamente isso que nós falamos agora. Você coloca a tampa da panela ali, se for uma coisinha pequena, se for uma coisinha mais básica. Se for em outros lugares, poxa, não tenho como fazer não tenho como apagar. Sei lá, tem terra, joga terra. Terra é um abafador. Temos aqueles abafadores também como é que é o nome, gente? Com a borracha, assim, umas borrachas maiores que a gente usa no incêndio florestal. Esqueci de colocar isso também. Eu também sou brigada florestal. Fizemos um curso e fizemos uma breve participação na Chapada dos Veadeiros em 2017, quando teve aquele incêndio onde, né, foi mobilizado muita gente e tudo mais. E aí nós fomos convocados para ir para lá também e acabamos ganhando o curso. Foi bem legal, uma experiência bem legal. Pode passar. Temos algumas proteções, né? A proteção ativa e passiva. Nossas proteções ativas, elas vão ser as medidas de proteção que abrangem a detecção e alarme de incêndio, né? O alarme contra incêndio. Quais são esses alarmes? Aqui, basicamente, nós não temos, talvez ainda, mas são alarmes, são sprinklers, né? Que são aqueles chuveirinhos automáticos. Inclusive, eu até comentei com alguém esses dias sobre os sprinklers, que são esses chuveirinhos automáticos aqui. Os alarmes de incêndio, nós temos alguns espalhados em alguns andares.
E os detectores de fumaça, que por enquanto a gente ainda também não tem, né? Os detectores de fumaça vão ativar por qualquer coisa? Não, não vai ativar por qualquer coisa. Tem que ser uma fumaça densa, né, opaca, tem que estar bem quente. Então, assim, não é um cigarro que vai fazer a detecção de fumaça para poder ativar os sprinklers. Temos os nossos hidrantes e os extintores, né? Que são os nossos mais básicos. As nossas proteções passivas são medidas de proteção que abrangem o controle dos materiais e meios de escape, né? Compartimentação e proteção estrutural do edifício. São as nossas saídas de emergência, as nossas escadas de emergência, a nossa saída. Temos várias plaquinhas indicando qual é a nossa saída. Atualmente, a nossa saída principal seria no térreo, na nossa saída, né? Aonde a gente faz a nossa entrada. Porém, eu acredito que uma saída melhorada para um caso extremo seria, sim, a parte da garagem, onde a gente consegue abrir todo aquele portão e fazer uma evacuação muito mais rápida e muito mais segura, né? Se alguém ficar até preso ali para trás, a gente consegue ter essa visão de ter que voltar, tipo, né? Ah, não, fulano ficou. Não, então peraí, vamos ver o que aconteceu. Será que ficou na escada? Será que ficou no andar? Então a gente consegue fazer essa triagem aí de todo mundo que está saindo. Os nossos extintores de incêndio, né, que são os aparelhos portáteis, temos sobre rodas, porém aqui não. E eles são fabricados de diferentes tamanhos, né? Nós temos extintores que são desse normal, que são os prediais, quanto aqueles pequenininhos de colocar em carro, e temos uns enormes, assim, de ficar em posto de gasolina, em usinas elétricas e tudo mais. Deixa eu passar. Aqui nós temos o nosso extintor de água pressurizada. Temos aqui também, não vai ter como fazer demonstração para vocês, porém seria bem interessante. Ele vem um cilindro, né, contém água sob pressão, gás carbônico e o acionamento do gatilho, que a água é expelida pela mangueirinha ali. A gente vai fazer faz a compressão e ela sai a água direitinho. Pode passar. Temos do pó químico seco, que ele é à base de bicarbonato de sódio, e ele pode ser usado nas classes B e C, né? Em alguns casos, ele pode ser usado também na classe D, foi aquela que a gente tinha falado. Qual é a classe B e C? Materiais elétricos energizados e os líquidos inflamáveis. O de água, a gente não vai usar nesses aqui, em hipótese nenhuma. Por quê? Se a gente joga aqui nos materiais elétricos energizados um extintor de água, você pode até tomar um choque por causa disso. Fora a danificação do material, né? Se for numa classe C, onde tem os líquidos inflamáveis, o que vai acontecer? Exatamente, vamos ter uma explosão daquilo ali, porque a água com o óleo vai acabar fazendo uma explosão maior. E esse daqui é o nosso pó químico, ABC, que ele é a combinação do fosfato de amônio e sulfato de amônio, né? Ele é indicado para as 3 classes, ou seja, o que nós temos aqui, ele é o BC. Porém, o ideal seria o ABC, porque ele vai fazer ele vai suprir todas as classes, desde madeira a óleo quente. Então, assim, ele é o mais completo de todos, né? Ao aplicar, as partículas fundem-se e dilatam-se, formando uma barreira que evita a entrada do oxigênio, completando todo o processo de extinção. Ele vai fazer o método de extinção por abafamento. Deixa eu passar. O gás carbônico, que é o nosso de CO2, ele é um gás comprimido em cilindro sobre a forma líquida e, quando é acionado o gatilho, transforma-se em uma nuvem gelada contendo partículas de gelo seco. Ele tem o difusor, né? Ele é um pouquinho diferente desse daqui, tem um difusor, que é onde a gente não pode pegar, porque aquilo ali congela. A partir do momento que você faz o uso dele, como ele tem gás comprimido, né? Ele vai
fazer o congelamento daquela boca ali, fazendo o método de extinção por resfriamento. Eita. Temos o nosso de espuma mecânica. Basicamente, não é muito encontrado, né? Mas ele é o agente extintor indicado para classes de incêndio A e B. Né? Ele age por abafamento e secundariamente por resfriamento. Ele não vai fazer o abafamento, ele vai gelar aquilo ali. Então, ele pode transformar em água, por isso que ele não pode ser usado na classe C. Pode passar. Temos o nosso sistema de hidrante, né? É um sistema fixo e ele age principalmente porque a gente precisa da água nos canos para poder fazer esse método de extinção. Aqui nós temos uma mangueira, né? Essa mangueira aqui, geralmente, elas vêm com 15 metros. Em cada andar, nós temos um hidrante e temos 2 mangueiras dessa, ou seja, eu tenho 30 metros de mangueira para poder fazer um princípio, né, de debellação de incêndio ali. Pode passar. Os nossos sistemas de hidrante é composto por reserva técnica, que ele vai ser uma caixa d'água bem grande lá em cima, né, a bomba hidráulica, tubulações e conexões, que são coisas que a gente sempre está dando uma olhadinha. Abrigo de mangueiras, que são esses quadradinhos vermelhos que a gente encontra nas paredes aí, e os esguichos. Os esguichos, eles vão ser basicamente essa ponta com mais um aparelho que nós temos já dentro dos hidrantes, né? Que é para facilitar e não perder nem nada, nem perder tempo. E aí aqui a gente começa a falar sobre como escapar de um incêndio, né? Bom, começou a pegar fogo em algum lugar. O que primeiramente a gente vai fazer? Né? Vai fechar as janelas? O que a gente vai fazer? Basicamente, abrir as janelas. Não dá tempo de abrir as janelas? Cara, apaga as luzes, sai todo mundo. Vai levando todo mundo. Poxa, já tem muita fumaça? Abaixa. Quanto mais baixo você ficar andando por esse corredor de fumaça, melhor você vai ter uma respiração. Por quê? Fumaça fica em cima, né? Quanto mais em pé, vamos supor, né? As pessoas mais altas, elas vão sofrer um pouquinho, né? Porque, né? A gente que é baixinho, a gente se manda e já era, tá tudo certo. Hã? Exatamente, é a questão da inalação de fumaça, por favor. Beleza. E o nosso quarto quadradinho ali, ele praticamente implora para que as pessoas vá de escada. Tá acontecendo alguma coisa. Qual a primeira coisa que eu vou tentar fazer? Cortar toda a energia do prédio. Se vocês estiverem dentro do elevador, bom. Infelizmente, a gente vai ter que procurar vocês depois. Pode passar. O problema é se não der tempo. Se não der tempo, é sacanagem. Sobre o abandono de área, sai imediatamente. Muitas pessoas morrem por não acreditar que o incêndio possa se alastrar rapidamente. Eu até tentei colocar um videozinho para vocês entenderem o quão rápido é essa questão do incêndio, mas eu realmente não consegui. Vou ficar devendo para vocês, mas assim, é muito rápido. A questão de 10 segundos, você já consegue ter uma projeção grande de incêndio em um ambiente fechado. Se você ficar preso no meio da fumaça, respira pelo nariz. Sempre pelo nariz, gente. Por quê? Tem filtros. São filtros naturais. Ah, mas tá ardendo. Respira pelo nariz. Porque se você respirar pela boca, pode dar queimadura na garganta depois. Ué, mas por que eu não peguei no fogo? Sim, mas é por causa da fumaça, porque a fumaça é quente. Né? Exatamente. Pode passar. Sempre usar as escadas, nunca pelo elevador. Aí feche todas as portas e o que for deixando para trás, vocês vão voltar para buscar?
Infelizmente ficou para trás, ficou. Ah, mas ficou meu notebook que eu acabei de comprar. Vai ter que comprar outro. Infelizmente. Se você ficar preso em uma sala com fumaça, permanecer junto ao piso, tente aproximar-se da janela e peça socorro. Sempre com muita calma. Por favor, sempre com muita calma. Para tudo que vocês forem fazer. Vai descer pela escada, mantenham a calma. Vai sair pela porta, mantenham a calma. Tenta observar sandália, salto alto, né? Às vezes você tá de sandália, até evita um pouquinho, mas assim, se você tiver com um salto alto, consegue correr com salto, meu amor, vá com Deus. Agora, não consegue, né? Se puder tirar o salto só para não ter uma fratura lá fora, a gente agradece. Se a porta estiver quente, a gente não abre. O que pode acontecer? Por mais que aqui dentro a gente não ache que tenha fogo mais, o fogo pode estar amortizado. E aí, se você, por exemplo, o que é o amortizado? Quando você coloca uma vela, coloca um copo em cima, a vela apaga. Por que a vela apaga? Porque acaba o oxigênio ali de dentro. Aqui é a mesma coisa, se aqui está tudo fechado, teve um incêndio, você não sabe se tem fogo ou não, cara, tá tentando abrir a porta, aliás, pegou na maçaneta da porta, tá quente, não abre. Não abre. Pode ser que o fogo não esteja ativo mais, mas esteja esperando só uma fonte de oxigênio para poder iniciar o fogo novamente. Não pule, gente. Não pule da janela. Ai, tá pegando fogo aqui. Espera, calma, vamos fazer de tudo para que você, se tiver que pular, vai ser assistido e de uma forma onde você não vá se machucar quando chegar lá embaixo. Já viu aquelas pessoas que pegam aqueles panos? Cada um estica, mas aí junta todo mundo, estica e aí espera a pessoa pular e tudo mais, ou então pula no braço. São situações extremas, né? Podemos dizer assim, é indicado? Não, mas né, às vezes seu filho que tá ali em cima, o que você vai fazer? Manda pular. Eu não vou esperar o fogo pegar nele lá. Enfim, pode passar. Se houver pânico, acalme as pessoas, não indique outra saída. Não sei se vocês aqui se lembram do episódio da Boate Kiss, que aconteceu alguns anos atrás. Por que aquela quantidade de pessoas morreu lá dentro do banheiro? Não. Porque a indicação de saída estava muito próxima à janelinha do banheiro, e aí o pessoal achou que aquilo ali era a saída. E aí todo mundo entrou para o banheiro achando que era a saída. A porta de saída era para cá, estava muito cheio de coisa, muito tumultuado, todo mundo entrou para o banheiro achando que ali que era a saída. E aí as pessoas, consequentemente, morreram lá por inalar fumaça, nem foi porque foram queimados. Pode passar. Vamos aos primeiros socorros. Quem vai ser a vítima? Marcão. Bora, Marcão. Tô brincando. Pode passar. Então, galera, o que é o primeiro socorro? Os primeiros socorros, eles como o nome já indica, né? São as primeiras intervenções feitas após uma pessoa sofrer um mal súbito ou algum acidente, até que o socorro especializado chegue. Isso. O que a gente vai abordar aqui? Aqui eu coloquei só alguns tópicos para vocês. Nós temos muitos, mas eu já tenho um material e eu falo pra caraca, então, assim, eu preferi resumir um pouquinho. Vamos estudar um pouquinho sobre queimadura, engasgo, parada cardiorrespiratória, desmaio, fratura e convulsão, tá? Vocês vão socorrer exatamente a pessoa, colocar a mão na massa lá? Se possível, sim. Se preciso, sim. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, melhor a gente consegue ter uma qualidade de vida e de vida para outras pessoas. Pode passar. A queimadura, né? Classificação da queimadura. Nós temos 3 graus. Nós temos a epiderme, a derme e a outra camada que já atinge nervos, osso e tudo mais. O que acontece? Quando faz só aquela bolinha,
É uma queimadura de primeiro grau. Ah, não foi grave. Tá, mas foi uma queimadura de primeiro grau. Ah, eu fui pra praia, tô toda vermelha, insolação. Queimadura de primeiro grau. Ah, assou. Queimadura de primeiro grau. Segundo grau, já atinge um pouquinho mais embaixo, né? Fez aquela bolinha com aguinha, não estoura. Não pode estourar aquilo ali. Por quê? Aquilo ali é uma camada protetora do teu próprio corpo. Ou seja, a partir do momento que você estoura uma bolinha daquela ali, você deixa o seu ferimento aberto para que todas as bactérias e sujeira e tudo mais possa entrar no seu corpo. E às vezes você nem tá só com uma queimadura, você acaba tendo uma queimadura e uma infecção, né, infecciona, inflama e tudo mais. E o terceiro grau, você já não sente mais dor, né? Ali você já tá queimando boa parte boa parte da pele, do músculo, da musculatura, do osso, né? Você já pode ter algumas partes que ficam realmente pretas, né? Meio roxeadas. E assim, nunca tentar arrancar, tirar, porque aquilo ali, o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, assim, a gente não precisa fazer nada muito severo, porque principalmente no caso de queimadura, a gente vai tratar isso daí dentro do hospital, né? Só no intra-hospitalar. Pode passar. O que eu acabei de falar sobre o tratamento das queimaduras, né? O que a gente vai fazer? Sempre lavar com água corrente, em temperatura ambiente. Queimou, coloca embaixo da água. Ah, mas está mostrando osso, bota embaixo da água. Calma aí, vamos tentar ver o que está acontecendo primeiro, para depois você poder ir para algum lugar, ou para um hospital, ou até mesmo ter que chamar o SAMU para poder fazer esse auxílio. Né? Proteger a queimadura com pano limpo. Pode ser com pano limpo, pode ser com gaze, no caso, se nós tivermos em casa, né? Coloca uma gaze, joga soro para manter hidratado, e aquilo ali ele já até alivia um pouco da dor. E buscar o atendimento de saúde. O que a gente não pode fazer em hipótese nenhuma? Lavar com água gelada, passar gelo. Por que não posso colocar gelo se está doendo? Porque o gelo também queima. Da mesma forma que a água queima, ou da mesma forma que o fogo queima, né? O gelo também queima. Utilizar produtos como creme dental, borra de café, clara de ovo, manteiga. Gente, depois joga um ovo. Aí já faz um frito. Tá maluco? Assim, se bem que já tem ali o que é clara de ovo, né? Isso daí é coisinhas que os nossos avós, nossos pais, eles sempre ensinaram a gente. Porém, não é ideal. Por quê? Na hora que você chegar num atendimento, ele vai ter que lavar aquilo ali. Se ele for lavar e tiver só o plástico que encostou na tua pele, beleza. Agora, e se ele vai ter que lavar porque tem que tirar o plástico que está grudado na tua pele, vai ter que tirar a borra de café com a pasta de dente que você jogou dentro, antes de sair de casa, entendeu? Então, assim, a probabilidade de você pegar uma infecção por causa disso é muito grande. E outra, você tem que lavar, tem que, enfim, vai sofrer muito mais para poder fazer uma limpeza de um ferimento que às vezes nem era para ter sido tão assim. Né? E tratar a queimadura em casa. Gente, vamos para casa, vamos para o hospital, né? Vamos tratar em casa não, né, Bruna? Serve para picadas também. Pode passar. Primeiro socorros em caso de engasgo. O engasgo ocorre quando algum alimento ou objeto bloqueia as vias respiratórias, né? Impedindo a realização da respiração. Quem aqui já engasgou? Ninguém? Severamente, assim, não, mentira, tô brincando. Mas, assim, já tive uma situação onde eu peguei uma criança de 2 anos que ela engasgou com uma balinha de morango. E aí, essa criança ficou roxa. Eu avisei pra mãe, né? Eu falei, ei, senhora, tá a menina morrendo aí, ó. Aí ela, ai, meu Deus, aí assustou. Na hora que ela olhou pra boca da menina, não conseguiu ver. Quando conseguiu ver, tentou enfiar o dedo, empurrou mais a balinha lá pra dentro. A menina desmaiou. Quando eu peguei a menina do colo da mãe, a mãe caiu pro outro lado. Enfim, vamos primeiro pra criança, né? Deixa a mãe lá. Fiz alguns procedimentos, a criança voltou. Eu já era formada em brigada? Já era formada na área de saúde?
Também não. Foi por instinto. Filme, né? Filme que a gente assiste. Aí a gente olha e fala, ah, que massa, vou fazer um dia. Não, mentira, não preciso fazer. Mas assim, graças a Deus, o que eu tinha aprendido e a minha intuição fizeram com que eu desengasgasse essa criança. Quando finalmente a gente conseguiu desengasgar, a criança vai cuidar da mãe, né? Que a mãe também estava desmaiada, coitada. Ou seja, se a pessoa dessa desmaia com a criança engasgada dentro de casa, quando a gente voltar, morreu as duas, né? Enfim, pode passar. Temos formas para fazer o desengasgo, tanto no bebê, quanto na criança, quanto no adulto, né? O bebê, o que a gente vai fazer? Gente, eu juro que eu queria ter trazido uma boneca, mas eu não consegui. Não temos uma boneca. Mas assim, aqui, o que você vai fazer? Geralmente, a gente não vai ficar em pé, né? Mas a gente vai abaixar aqui para não ter perigo da própria criança cair, de você deixar a criança caída. Coloca os dedos aqui entre a boca da criança para deixar as vias aéreas da criança abertas. E você vai dar alguns tapinhas. Não é macetar a criança, não. É só dar uns tapinhas assim, que a gente chama de tapotagem, no meio das costas. Como se fosse no sentido para frente. Colocou a criança aqui no meio, as perninhas no meio, a boquinha tá aqui. Você vai dar 5 tapotagens. Voltou, a criança ainda continua roxinha, continua engasgada, volta, dá a tapotagem de novo. Poxa, voltou, não... Calma, não se desespera, vamos tentar fazer isso pelo menos 2 a 3 minutos para ver se a gente consegue desengasgar esse bebê. Caso de criança até 3 anos, eu acho que a gente ainda consegue fazer essa da tapotagem. Porém, né, passou de 2 anos ali, a criança já consegue ficar mais em pezinha, acho que a gente já pode tentar fazer essa a manobra do Heimlich que fala, né, que é o que é o desengasgamento quando a gente faz a pressão, né? Aqui pela boca do abdômen. Pode passar. Essa daqui, essa manobra, que é a manobra do Heimlich, ela vai ser usada geralmente em crianças maiores de 3 anos e adultos, né? Depois disso, tentou desengasgar. Não tá conseguindo, cara, vamos ver, a gente precisa ou fazer de uma forma mais forte, ou precisa ver, tentar identificar mesmo onde é que está aquilo ali. Se consegue ver, você pode tentar remover. Se não consegue ver, não coloca a mão dentro da boca da pessoa, né? Pode passar. A Lei Lucas, ela foi sancionada agora em 2018. E ela obriga as escolas públicas e particulares a terem, aos professores, terem essa aula de primeiros socorros básicos. Por quê? A Lei Lucas, ela foi um rapazinho numa escola, um passeio de escola, comendo um cachorro quente, ele engasgou e veio a falecer, né? E aí os pais criaram um blog, criaram uma rede social. E aí começou a conversar com vários outros pais, e vários outros pais começaram a relatar assuntos, né? De fulano tinha engasgado no colégio, o filho, o sobrinho, o tio, enfim, várias outras crianças e vários outros relatos, e aí os pais decidiram entrar para tentar conseguir fazer essa lei, que agora ela é vigorada desde 2018. Pode passar. Convulsão. Aqui alguém tem ou sabe de alguém que já tem ou já teve? Você tem convulsão? Você já teve? Você toma medicação? Não mais. Tá. 12 anos. Qual que você tomava? Tá. É só porque aí eu já posso ter uma visão de que se alguma coisa acontecer, eu já tenho ideia de que você já teve. Então, assim, o procedimento é diferente. Como é que é seu nome? Esqueci. Keila. A Keila... nossa aniversariante! Por exemplo, a Keila desmaiou. Cris, a Keila desmaiou. Opa! Peraí. Pode não ser só um desmaio. Ela pode, sim,
ter um quadro de convulsão também. Então, o nosso procedimento vai ser simplesmente chegar lá e avaliar ela? Não. Vamos chamar o SAMU. Dependendo do tempo que ela fica desmaiada, vamos ter que chamar uma outra ajuda, né? Porque a gente não sabe se isso pode agravar, se pode piorar, se ela vai ter que ir para o hospital tomar remédio ou fazer alguma outra coisa. Pode passar. Aqui, basicamente, o que a gente precisa fazer quando a pessoa está em convulsão. O que você vai fazer prioritariamente? Proteger a cabeça. Geralmente, essa pessoa vai estar ou se debatendo ou muito mole, né? Pode estar salivando bastante. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos segurar a cabeça dela ali. Segurar, não. Apoiar a cabeça dela ali para que ela não fique batendo a cabeça no chão e não tenha outros traumas. Lateraliza ela um pouquinho. A gente fala que essa posição é a posição de segurança. Por que é a posição de segurança? Primeiro, ela vai estar lateralizada. Não tem como ela estar se mexendo tanto. A gente consegue ter um controle maior dela, principalmente se você estiver com uma pessoa só. Vamos lateralizar o rosto dela. Por quê? Conforme ela for babando, né, que isso, né, salivando, que é natural, mais do que normal, ela não vai broncoaspirar aquilo ali. Não vai entrar por vias de outros lugares e acabar, sei lá, fazendo uma parada cardíaca depois, né? Porque tudo é uma consequência. Pode passar. E aí a gente passa para a parada cardiorrespiratória. Parada cardiorrespiratória é uma interrupção inesperada e abrupta do trabalho cardíaco e respiração consequente da perda de consciência. O que se observa na maioria das vezes, na maioria desses casos, é que o evento não acontece por acaso. Ele é resultado da evolução de doenças bases, né? Ou de algum trauma, algum acontecimento inesperado. Por exemplo, a questão da convulsão. Se, de repente, você tem uma convulsão e ela não é, né, muito bem assistida ali, ela pode sim evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Aqui nós temos o CAB da vida, né? É basicamente o que a gente... É bem básico o que precisa ser feito. Aqui a gente vai fazer a compressão, abrir as vias aéreas e a boa ventilação. Por que a gente vai comprimir? Vamos fazer aquele movimento de ressuscitação mesmo, né? Colocar as mãozinhas lá, fazer a compressão, ajoelhado, tudo certinho. Não vou conseguir passar para vocês agora, porque, enfim, muito tempo. Abrir as vias aéreas. Vamos fazer o quê? Coloca ela de uma forma onde você tenha certeza que ela vai receber, não que ela esteja respirando, mas que ela vai receber o oxigênio. E a gente também tem aqui o nosso umbu, né? Isso daqui a gente faz a respiração mecânica da própria pessoa. Antigamente o pessoal fazia o boca a boca, né? Se é um parente seu, se é né, se é seu filho, seu marido, ali, sua mãe, você faz. Consegue fazer a respiração boca a boca? Consegue sim. Porém, tem alguns parentes aí que a gente também não faz, né? Eu tenho uns parentes meus que eu não faço, não. Mas aí a gente recorre para um mecanismo automático, né, manual, na verdade, até a chegada do corpo de bombeiro ou até a pessoa ressuscitar. Vamos lá. Boa ventilação é justamente isso. Você vai fazer 30 compressões, 2 ventilações. Isso sendo uma pessoa só. Aconteceu na sua casa. Deus o livre. Mas aconteceu na sua casa, você está sozinho. O que você vai fazer? Vai começar a compressão? Não. Você vai ligar primeiro pro SAMU. Liga pro SAMU, liga pro bombeiro, liga pro vizinho. Pede ajuda primeiro. Depois você começa a fazer as compressões. Uma vez que você começa a fazer as compressões, você não para mais. Para quando você está em exaustão absoluta ou quando chega apoio ou pelo Corpo de Bombeiros ou pelo SAMU para poder fazer uma intervenção mais drástica. Aqui nós temos o PCRE e o PCRI, que eles são atendimentos antes de você chegar dentro do hospital, que aqui no caso você vai fazer primeiro a ligação, depois as compressões. Desfibrilação, que é o desfibrilador
automático, DEA, né? A maioria das edificações são necessários ter o DEA. Ele é um treinamento básico, bem simples. Pode ser usado no caso da parada cardíaca. E, assim, agora, é um pouco complicado falar sobre o DEA, assim, porque a gente não está fazendo uma demonstração. Mas, quando você vê que a pessoa está realmente parada e tem o desfibrilador, quando você colocar o desfibrilador automático na pessoa, ele vai dar toda a indicação de que se ele precisa dar o choque ou não. Quando acontece essa ação, ninguém pode estar tocando na pessoa. Por quê? É um choque, é uma descarga de choque, uma descarga de choque elétrico que vai realmente para a pessoa que está passando mal. Se mais alguém estiver segurando nessa pessoa, infelizmente, vocês vão tomar um choque. Então, tem todo um preparo. E ele é quase uma Siri na vida, né? Você pergunta e ele responde. Ele é bem, bem legal, bem legal. Aí, vamos passar para a ressuscitação avançada, que é, no caso, quando o bombeiro chega ou quando o SAMU chega. Cuidados pós-PCR, só que esse daí já é lá dentro do hospital. E a recuperação do paciente, né? O PCRI, ele é basicamente fazer o reconhecimento, fazer a ligação, pedido de ajuda, né? Vamos fazer o RCP, a desfibrilação, cuidados pós-PCR e a recuperação do paciente. Reanimação, vamos lá. Em adultos, vamos usar as 2 mãos. Nas crianças, uma mão só. No bebê, só 2 dedos. Não precisa de muito mais, porque senão você vai acabar, você pode acabar quebrando algumas costelas da criança ou do bebê, né? E aí vão ser sempre 3 a 4 centímetros no bebê, 4 a 5 centímetros numa criança e 6 centímetros no adulto. Que 6 centímetros são esses? É a partir daqui para cá. E aí você conta, vê mais ou menos quantos centímetros dá. Geralmente, entre os 2 mamilos, você vai posicionar a mão no meio e vai fazer as compressões. 30 compressões, 2 ventilações. Estando sozinho. Estando acompanhado, 15 compressões, 2 ventilações da mesma forma até chegar ou até ele ressuscitar. Essa ventilação, ela pode ser feita na mesma proporção com a adulto, com a criança, com a lactante? A lactente? A mesma proporção da ventilação? Ah, sim. Não, a mesma proporção não. A mesma quantidade. Por exemplo, 15 massagens, 2 suflações. Por quê? Você vai modificar a quantidade que você vai jogar para dentro do corpo da criança. Exatamente. Então, no caso, um bebê, você vai enchendo a boca aqui, ó, é o suficiente para você poder jogar para o pulmão da criança. Por quê? O pulmão da criança é pequenininho, né? Já uma criança, você vai colocar um pouco mais. Um adulto pode aspirar. Não precisa ser rápido, não precisa ser no desespero. O ideal também é você fazer as contagens, né? Quantos ciclos você está fazendo? Você já fez quantas vezes? Poxa, eu sou o socorrista número 1, ele é o socorrista número 2. Tá, quantas vezes você fez? Eu fiz 3 vezes, né? 3 vezes essa de 15. Eu já fiz quantas? Eu já fiz 3 vezes também. Não, então pera, vamos fazer a contagem, porque aí a gente consegue contabilizar mais ou menos o tempo e fazer esse tipo de reportagem tanto para a regulação médica que está sendo ou orientada, né? Orientada por telefone, ou até mesmo quando eles estiverem chegando, você já consegue fazer toda essa discriminação do cenário, né, da ocorrência. Pode passar. 5 passos para a reanimação. Reconhecer a parada cardíaca e ligar para o pronto-socorro. Segundo, iniciar as massagens cardíacas. Comprima as 2 mãos, sempre cruzadas, sobre o peito do paciente. Terceiro, se possível, usar o desfibrilador.
O equipamento está disponível em alguns lugares de grande circulação e pode ser operado por leigos. Nem tão leigos assim. Tem posicionamentos que dá certo ou não. Questão de 10 minutos, né? Número 4, suporte de médicos. O ideal é que esse socorro chegue em no máximo 10 minutos, para que você tenha uma sobrevida desse paciente melhor. E o 5º passo, cuidados após a ressuscitação. Procedimentos aplicados no paciente já no hospital. Aqui a gente é os primeiros socorros de como você consegue identificar um AVC, né? A gente sempre fala, o SAMU significa o quê? O SAMU é lá os que vêm fazer o nosso socorro. Já aqui, a gente pede para sorrir, abraçar, uma música. Vou explicar já. E urgente. Significa o SAMU. Peça para dar um sorriso. Se a pessoa está dando um sorriso e só um lado, o outro não está mexendo, o outro lado tá... Um está mexendo e o outro não, opa, calma. Vem cá, me dá um abraço. Essa pessoa consegue te abraçar, mas está de um jeito meio esquisito. Essa pessoa não está... enfim, conseguindo fazer todos os movimentos de uma forma certinha. Música. Por que a música? Repete comigo o que eu estou falando. Por exemplo, Bruna, qual a sua idade? Tenho tantos anos. Bruna, qual a sua idade? Tenho tantos anos. Bruna, qual a sua idade? Tenho tantos anos. Nossa, mas para que tanta repetição? Porque eu preciso saber se ela está orientada e se ela está respondendo da forma como é necessário. Como é realmente que a pessoa tem que responder. E urgente. Poxa, tô percebendo que a pessoa tá com alguns sinais de AVC, formigamento, né? Tá incomodada. Nossa, já desde ontem que meu braço tá formigando, minha perna tá formigando. Tô me sentindo meio estranha. Bom, vamos observar mais um pouquinho, que às vezes isso pode não ser frescura, né? Igual muitas pessoas falam. Síncope ou desmaio. Pode passar. Desmaio é a perda súbita de consciência e do tônus postural, com recuperação espontânea. É, na verdade, um sintoma de uma doença ou reflexo do nosso organismo. Poxa, o desmaio ele pode ser por quê? Porque eu estou desidratada, porque eu fiz muito exercício físico, porque o ambiente não está legal, porque a umidade do ar está diferente, porque eu estou passando por um estresse, porque, enfim, eu tomei um choque, porque um trauma, enfim, uma má circulação, a respiração. Então, tudo isso pode ser um sintoma para que você venha a ter um desmaio, né? Mulheres é muito mais comum ter um desmaio do que os homens, porque a mulher, enfim, mulher é mulher, né, gente? Mulher é mulher. Hã? São sensíveis, eu concordo. Pode passar. O que não fazer, gente? Principalmente, não oferecer álcool. Álcool! Pelo amor de Deus, não ofereçam álcool para as pessoas cheirarem. Eu sei que é passado de geração para geração, mas assim, não, porque você pode intoxicar essa pessoa. Quem é tolerante, né? Aí, né, pode cheirar, pode beber álcool etílico, gasolina, sei lá, pode fazer. Agora, quem não tem muita resistência, pode intoxicar uma pessoa. Não dê comida ou líquido para a vítima logo após ela se recuperar para evitar o engasgo, né? Às vezes a pessoa nem tá tão recuperada assim, você já vai oferecer água. Eu sei, gente, é normal da gente oferecer água, oferecer alguma coisa para comer, sei lá. Mas assim, às vezes essa pessoa ela não tá nem consciente direito do que está acontecendo e ela pode acabar bebendo água e tendo ou um engasgo ou até mesmo vômito. Não faça a vítima levantar-se rapidamente, a não ser que seja num momento muito extremo. Poxa, se você tá caído aqui, cara, tá pegando fogo lá, bora embora, filho. Se você não der conta de levantar, eu vou ter que jogar você nas minhas costas. Ou nas costas do Luiz, né? Porque o Luiz é maior e consegue carregar as pessoas. Não permita que a vítima caminhe sozinha. Sempre orientar, sempre estar ali do lado, observar. E não jogue água ou também não bata no rosto da vítima. Não pode bater no rosto da vítima quando ela desmaia, tá bom? Beleza.
Pode passar. Algumas posições de segurança. Essa sentadinha, você vai colocar a pessoa sentada, debruçada para frente. Por quê? Para o retorno do oxigênio ser mais rápido e mais eficaz no restante do corpo inteiro. Ou você deitar o paciente e colocar as pernas um pouco mais inclinadas, um pouco mais elevada, né? Que aí a gente faz essa circulação de oxigênio ser melhorada. Pode passar. Fraturas. Perda total ou parcial da continuidade óssea, que podem ser fechadas ou abertas. É aquelas velhas fratura fechada, fratura exposta ou fratura fechada. Pode passar. Fraturas são lesões que causam rompimento ou trincamento de ossos, e elas podem ser fechadas, quando os ossos não são expostos, ou abertos, quando há rompimento da pele. Né? Rompimento da pele, poxa, quebrou o braço, o osso saiu, é uma fratura exposta. Você tá vendo que o braço tá só torto, não teve rompimento da pele, mas você tá vendo que o braço tá torto, a pessoa tá sentindo dor, aquilo ali é uma fratura interna. Nunca tentar endireitar a fratura ou colocar o osso no lugar. Em caso de fratura exposta, deve cobrir o ferimento, de preferência com gaze esterilizada, ou um pano, pode ser um pano limpo, né? Porém, assim, de preferência com gás esterilizado ou um pano limpo. Se houver sangramento muito intenso, é necessário fazer a compressão acima, né? Acima da fratura para tentar impedir a saída do sangue. No caso de uma fratura, no caso de uma fratura externa, o que a gente vai dar prioridade? Vamos dar prioridade para estancar o sangue, né? A gente precisa primeiro fazer com que pare o sangue, para depois a gente conseguir fazer alguma coisa com aquele osso que está à mostra. Pode passar. Compressão direta e compressão indireta. Compressão direta, a gente vai fazer um curativo diretamente naquele machucado. Vamos tentar fazer a compressão somente fazendo um curativo por cima do outro. Por que eu vou fazer um curativo por cima do outro? A partir do momento que eu coloco uma gaze e tiro, eu estou tirando a proteção que a pele acabou de fazer, a pele começou a fazer. Estou aqui, estou comprimindo. Se eu tirar, é como se eu destampasse. Pode voltar a sangrar novamente. Colocou, poxa, tirei a mão e vi apenas o curativo, e o curativo está muito encharcado, outro curativo. Ah, mas outro curativo. Nossa, mas continua sangrando, outro curativo. E ali, quando você consegue identificar, o curativo está ficando muito, muito grande, muito espesso, não consegue estancar de jeito nenhum, você tira essa primeira parte de cima, sem ser a que você colocou primeiramente, e aí você faz outro curativo por cima da que você colocou primeiro, para você não destampar esse machucado. E a compressão indireta é quando você faz a compressão do próprio vaso. Por exemplo, atingiu a artéria. Poxa, na perna, vamos na femoral, né? Vamos tentar fazer uma compressão nessa femoral aí. Aconteceu no braço, vamos tentar fazer aqui, por trás do... Esqueci o nome dessa daqui, alguém pode me ajudar? Não. A veia que tem aqui, a artéria que tem aqui. Esqueci. Enfim, temos algumas artérias espalhadas no corpo. Então, a gente pode fazer a compressão direta na artéria. Elevação do membro, né? Por exemplo, a perna. O machucado está aqui na batata da perna. Levanta um pouquinho a perna, faz uma compressão direta, faz a compressão ali da artéria também, para ver se a gente consegue estancar mais rápido aí esse sangramento. Hemorragia externa. Comprimir o local com pano limpo, elevar o membro quando possível, comprimir os pontos arteriais, prevenir o estado de choque, aplicar o torniquete. Quando necessário, não é para amputar os braços nem as pernas das pessoas. É só quando já tem uma amputação ou um esmagamento de membro. E encaminhar para atendimento hospitalar. Cara, você tá vendo a pessoa... Aconteceu agora, o atropelamento lá da mulher que caiu aqui do viaduto e tal, ela foi atropelada, jogou uma perna para um lado e o corpo para o outro. Ali a gente não tinha muito o que fazer, né? Tanto é que, enfim. Mas, por exemplo,
Se essa pessoa ainda caiu lá embaixo com vida, eu vou levar ela e eu vou levar a perna também. Não pode deixar a perna para trás, não. Tem que levar junto. Você vai pegar de qualquer forma? Não. Você pode colocar num saco, pode colocar enrolado num pano limpo, porque às vezes, não sei, pode ser que dê para colocar de volta, né? Não vai ficar tão legal, mas dá para colocar de volta, eu acho. Às vezes. Hemorragia interna. Sinais e sintomas. Sangramento geralmente não visível, nível de consciência variável, sede, frio, tremores ou convulsões. Por exemplo, tomei uma pancada na barriga. Comecei a sentir muita dor. Tô meio variada, suando frio, tô com muito frio. Opa, será que essa pancada na barriga ela tem uma hemorragia interna? Será que a gente não precisa fazer uma avaliação melhor ali para ver se realmente essa pessoa não tem que ser encaminhada para um pronto-socorro? E os primeiros socorros, manter a vítima aquecida e deitada, acompanhar os sinais vitais. Agilizar o encaminhamento com prioridade para o atendimento hospitalar. Olha, tô aqui com o SAMU no telefone. Gente, ó, essa pessoa, ela tomou uma pancada na barriga, tá consciente, tá conversando, mas ela tá com muita sede, ela tá com muito frio, o abdômen dela tá meio enrijecido, tá meio estranho, ela não tá conseguindo levantar direito. Eu creio que possa ser uma hemorragia interna. Então, o que eles vão fazer? Eles vão mandar uma unidade de atendimento bem mais rápido, às vezes até uma unidade com o médico, que aí ele já pode fazer alguns procedimentos que, né, apenas o médico consegue fazer. Sangramento nasal. Bom, comum a gente tentar parar, né? Colocou a mão aqui e joga para trás. Por que não pode jogar para trás? Tu é dessa área, né, cara? Tô ligada, ó. Porque você pode tanto jogar para dentro do pulmão, como você pode engasgar com esse sangramento. Então, o que você vai fazer? Tampa. É a mesma história da compressão direta. Você vai tampar o nariz. Poxa, o que tá caindo, deixa cair. Deixa cair. É bom que você já pega uma vasilhinha aqui e não sai sujando para Edilson não brigar. Né? Bota aqui, ó. Colocou, tá tudo certo. Pronto, já conteve. Não? Pode deixar sangrar no meio do tudo? Então tá bom. E é basicamente isso. Algumas pessoas gostam de colocar ali uma água gelada ali na testa, alguma coisinha assim. Pode passar. Queda ou trauma. Eita. Agora eu vou precisar de um... Mentira, gente, tô brincando, não vou colocar ninguém na prancha, não. Mas o que é o protocolo do trauma? Protocolo de trauma, na verdade, é um conjunto de cuidados básicos extremamente importantes em algum evento acidental que visa garantir a sobrevivência dos envolvidos. Pode passar. E aí aqui a gente coloca basicamente o que é necessário ser feito. X, A, B, C, D, E do trauma, né? Aqui nós temos, primeiro de tudo, o que a gente vai tentar identificar após a pessoa ter uma queda ou um trauma. Vamos ver se ela tem alguma hemorragia grave. Poxa, tá sangrando muito. Primeiro a gente vai cuidar da hemorragia para depois tentar cuidar dessa pessoa para colocar na prancha ou para transportar, seja como for. XA. A letra A significa abertura das vias. Às vezes essa pessoa ela pode ainda estar consciente, mas por causa do trauma, ela está de uma forma onde, enfim, ela vai acabar ficando sem uma boa respiração. Então a gente vai endireitar essa pessoa, né, para que ela tenha uma abertura de vias aéreas, para que ela tenha um retorno legal de ventilação. Letra B, ela já faz o complemento ali da A, ventilação e respiração. A letra C, circulação com controle de hemorragia. A gente precisa que essa pessoa tenha uma boa circulação para que não falte sangue no cérebro, não falte sangue no restante dos órgãos vitais. Letra D, vão ser os exames neurológicos, que são as disfunções. Geralmente a gente consegue identificar com a pupila dos olhos, né? E a letra E, exposição e controle da hipotermia. Essa exposição e controle da hipotermia, a gente já pode fazer isso depois que consegue colocar ela aqui dentro, né? Bem bonitinha. Geralmente, eu gosto de colocar as pessoas aqui. Descer a escada, é legal, é bem legal. Aqui nós temos um colar cervical, que eu uso não.
ele fica aquela briga. Usa, não usa. Usa, não usa. Ou seja, poxa, a pessoa caiu, machucou, tá consciente, tá conversando? E aí, tá confortável para ela colocar o colar cervical ou ela tá se sentindo mais incomodada ainda? Se essa pessoa tá se sentindo mais incomodada ainda, talvez ou você tenha que fazer algum ajuste no colar cervical ou às vezes você não tem necessidade de usar. Quer vir? Tem certeza? Pode passar. Aqui nós vamos deixar a nossa vítima bem bonitinha e já pronta para remoção. Talvez remoção de dentro do prédio para fora, para algum lugar ou para alguma coisa, ou às vezes até mesmo já ela pronta só para o bombeiro chegar e levar, né? SAMU chegar e levar. Aqui eu coloquei algumas coisas, né? Alguns materiais que a gente pode estar usando e que são essenciais, como a prancha, aqui que nós chamamos de head blocks, né? A gente vai fazer a restrição da cabeça, não é imobilização. Imobilização é quando você não mexe de forma nenhuma. Agora, a restrição, você consegue restringir os movimentos da cabeça da pessoa. Aqui a gente vai colocando os tirantes, sempre deixando bem próximo do corpo, bem apertadinho, para que essa pessoa não fique se mexendo tanto, não tenha perigo de cair. Pode passar. Ela vai ficar bonitinha assim. Esse é o nosso CAD. O CAD ele não é tão usado. Na verdade, algumas escolas pedem que seja, enfim, que não tenha mais uso e tudo mais. Eles dizem que algumas vezes pode ser que você acabe mexendo muito mais a coluna da pessoa tentando fazer a retirada de dentro de um veículo com o CAD. Porém, isso daqui ele pode ser muito útil, vamos supor, num ambiente de mata, igual os meninos estavam, né? O pessoal lá fazendo... Se acontece alguma coisa lá, cara, aconteceu alguma coisa, o que você vai usar? Você vai usar madeira, você vai usar corda de planta, você vai usar folha, você vai usar qualquer coisa para poder tirar esse pessoal dali. Então, ele como é pequenininho, que é esse daqui, ó. Eu não vou nem abrir ele, mas ele é pequenininho, dá para carregar em qualquer lugar, dá para qualquer pessoa levar. Pode ser de extrema importância em algum momento, sei lá, tiver alguma evisceração, evisceração é quando você, sei lá, corta e sai as vísceras, né? Sai ali o intestino, sai alguma coisa ali, você consegue até fazer uma contenção com esse materialzinho aqui. Pode passar. Vamos falar sobre os rádios. Algumas pessoas aqui têm o uso do rádio, faz o uso do rádio. Já peguei umas 2 vezes aí uma galera com um pouco de dificuldade, mas tudo bem. Ali nós temos a anteninha, nós temos os 2 botõezinhos ali. Esse botãozinho do meio, ele é basicamente para você colocar na frequência, né, combinada entre as outras pessoas. E o último, que é o segundo botãozinho ali, é da altura. O PPT fica aqui do ladinho, que é onde você aperta para poder falar. Você aperta, espera uns 2 segundinhos e fala. Se você aperta falando, sai metade da frase. Se você fala e depois aperta, não vai sair nada no rádio. Ou seja, aperta, espera um pouquinho e fala. Ou então você repete, né? Por exemplo, Luiz, QAP. Por quê? Ele vai ter certeza de que é ele que está saindo, que é ele que está sendo acionado no rádio. Temos aqui algumas outras especificações, né? Aqui é mais do rádio mesmo, temos um microfone, e ali nesse meiozinho ali é por onde sai o som. E a gente também usa, só que a gente basicamente usa o rádio, né? O fone. Temos o nosso código Q, que algumas pessoas já brincaram aí com a gente, ficam querendo conhecer, saber o que é, né? Vários mnemônios aí, bonitinho. Se vocês quiserem, depois a gente pode estar disponibilizando esse código Q, se vocês quiserem usar, brincar, é bem legal. A outra. Que foi, Marcão? Não? Pode não? Pode passar. Pode passar. Elevadores.
Pessoal, sempre observar se o elevador está no andar em que você solicitou. Poxa, apertou, a porta abriu, não significa que o elevador está parado ali. Então, apertou, abriu, observa primeiro, olha primeiro, identifica, não vai diretamente com o celular na mão ou fazendo qualquer coisa, porque pode sim causar um acidente muito grave. Pode passar. Nossas plaquinhas de advertência, né? Atenção, elevador e manutenção. Geralmente eu não uso essa daqui aqui, porque nós temos aquela outra que parece uma bainha, né? Aquilo ali, ele realmente dá uma brecada, uma evitada. Qualquer pessoa que estiver mexendo no celular ou totalmente distraída consegue identificar que aquilo ali é uma área em manutenção. Às vezes a gente passa as fitinhas zebradas ali também. O nosso piso molhado, ele é básico e ele é extremamente importante. Evita da pessoa cair? Não evita da pessoa cair. Mas evita que a pessoa diga que está desavisada. Ai, nossa, não sabia. Amiga, tá molhado, você não tá vendo? Né? Dá vontade de falar isso. Porém, né? As meninas sabem muito bem. Tá com o rodo nas pernas, tá tudo certo. Nossa plaquinha de segurança, vamos lá, segurança. O que é a segurança do uso obrigatório? Né? Os nossos EPIs que são obrigatórios para usar em cada local. Aqui, a maioria não usa material de segurança, mas a segurança que vocês têm é a respeito de posicionamento. Vocês ficam muito tempo sentados, ficam muito tempo mexendo no computador em uma posição só. Então, às vezes você está sentado de uma forma errada e, sei lá, uma semana trabalhando desse jeito, quando chega no final de semana você está com uma dor e não sabe de onde é que é isso. Às vezes é só pela posição que você está. Pode passar. E é isso, galera. Basicamente, essa é a nossa palestrinha. Eu dei uma pincelada muito por alto de tudo, na verdade. Tentei abranjar um pouquinho de cada coisa. Mas, assim, isso daqui é um material que realmente... Agora eu vou ter até com quem contar. Vou chamar você, hein, pra gente fazer um outro treinamento aqui bem bacana, para poder fazer demonstração de algumas outras coisas. Eu não falei sobre fraturas, né, exatamente. Não falei sobre ataduras, enfim, várias outras coisas. Oi, amor. Exatamente, material químico, não falei sobre material químico, não falei sobre... É igual eu tô te falando, tipo, eu dei uma pincelada em várias coisas aqui para poder liberar vocês em menos de 1 hora. Já passou? Droga. E é isso, pessoal. Obrigada.